Capítulo número 14. Esta história corroeu-me durante muito tempo e nunca tive coragem de a contar a ninguém, a não ser ao psicólogo passados mais de 2 anos. O meu silêncio não ficou a dever-se à ameaça que os tipos que me haviam feito, mas se impôs pela vergonha que senti. Temia que se a relatasse a algum amigo ele achasse que eu era uma puta. Provavelmente diria não à minha frente, mas nas minhas costas que eu me tinha metido a jeito e que merecia. Quanto aos meus pais, não queria que eles deixassem de ter de mim a ideia da princesa de quem tanto gostavam. Eu sabia que se lhes contasse tudo, o mais certo era mandarem para um colégio interno. Nas semanas seguintes, não quis saber de sexo para nada. Continuei a ir às aulas, mas passei grande parte do tempo sozinha porque não queria estar no meio de conversas sobre esperma e posições. Por um lado, apetecia-me dizer que já não era virgem, mas por outro, os meus relatos iriam revelar o que tinha acontecido. Afastei-me delas até estar preparada para uma nova relação sexual. Aquela que fosse oficialmente a minha primeira vez. Só precisava de estar com um rapaz para também eu poder começar a contar as minhas histórias. Alguns meses depois de me ter acontecido aquilo, na altura não gostava de lhe chamar violação. Senti que estava pronta para voltar a experimentar. Dessa vez com alguém conhecido. Dessa vez sem me arriscar a ir para a internet. Um dos rapazes que fazia parte do grupo inicial dos vídeos pornos era o Bernardo. Ele era da minha turma e no último ano tinha-se tornado num dos mais requisitados para mandar uma queca. Diziam que ele era muito bom e que fazia tudo o que imaginávamos e mesmo o que não imaginávamos. Por isso, as raparigas tinham muita curiosidade em ter novas experiências com ele. Um mito que corria no colégio é que ele passava horas na internet a investigar novas posições, novas técnicas e novos brinquedos sexuais. O Bernardo era um rapaz extremamente inteligente, tinha um ar muito arrumadinho e era um excelente conversador. Inclusivamente, tinha sido convidado para ser relações públicas em algumas das principais discotecas de Lisboa. Recentemente, havia uma tendência nas discotecas que consistia em contratar pessoas da nossa idade, muito bem relacionadas e com muitos amigos, como relações públicas. Estes, por sua vez, contratavam vários promotores. Tratava-se de um esquema em pirâmide cujo objetivo era cada um conseguir, no mínimo, levar 10 a 15 amigos às discotecas através de uma guest list, acabando por ganhar dinheiro e bebidas à borla. Normalmente €1 por cada 10 amigos. O Bernardo era um dos que conseguia levar mais pessoas e ganhava muito dinheiro. Aparentemente, parecia ser o genro que qualquer mãe gostaria de ter. Conseguia estar com os pais de qualquer uma e fazer aquele género de conversa que até nós tínhamos alguma dificuldade em seguir. Porém, eles nem imaginavam que o Bernardo era viciado em sexo e qualquer rapariga que ele conhecesse não passava de uma potencial queca. Nunca soube se a minha história se terá espalhado no colégio. A Mónica era muito minha amiga e tinha a certeza que ela guardaria o segredo. Só que eu sei como são estas coisas. Basta uma pessoa contar apenas a outra, que conta apenas a outra e subitamente todas as pessoas já sabem. Ninguém consegue identificar a fonte e todos julgam ser os únicos a saber. Fiquei sempre com essa dúvida que veio a ser amplificada quando Bernardo se aproximou de mim nos dias a seguir àquela história ter acontecido. Nós nunca nos tínhamos dado muito. Ele fazia parte do nosso grupo, mas não passava disso. Estranhei ao vê-lo aproximar-se de mim quando andava sozinha pelo recreio. Ao contrário do que estava à espera, a conversa dele comigo não era sobre sexo. Falava de tudo, de música, de cinema, de surf. Uma conversa perfeitamente normal. Exatamente aquilo que eu precisava naquela altura. Senti necessidade de voltar à normalidade, à vivência que uma rapariga de 14 anos deve ter. As semanas foram passando e ele tornou-se no meu maior amigo. Saíamos sempre juntos do colégio, muitas vezes ele ia estudar para a minha casa e estranhamente era só isso que fazíamos. Não víamos nenhum vídeo pornográfico, nem íamos à net procurar nada que se relacionasse com sexo. O Bernardo jantou várias vezes lá em casa e os meus pais estavam encantados com ele. Tinha uma ideia muito concreta do que pretendia para a sua vida. Queria seguir a profissão do pai, administrador de empresas. Assim que acabasse o liceu, iria estudar para Londres, ficaria lá uns anos a ganhar experiência na bolsa e depois viria para Portugal a ocupar o lugar de administrador numa grande empresa. E tudo isto aconteceria antes de chegar aos 30 anos. Esse discurso fascinava-me tanto a mim como aos meus pais. Muitas vezes eram eles que o convidavam para jantar. Penso que deviam achar que nós tínhamos um fraquinho um pelo outro,
mas que estávamos um pouco intimidados em relação ao passo seguinte que devíamos tomar. Assim, convidando-o, julgavam que faziam de cupido. Foi um período engraçado da minha vida. Tudo tinha um ar bastante inocente e por vezes eu esquecia-me da reputação que ele tinha e do que me havia acontecido. Senti que aquilo devia ser como os namoros de há muito tempo, tipo nos anos 80, em que as raparigas eram muito novas para terem um namorado, mas não conseguiam deixar de estar com um rapaz especial. Nessa altura, até comecei a pensar como a minha mãe, achando que ele talvez fosse o tal príncipe perfeito com quem seria feliz para o resto da vida. No colégio, já todas as minhas amigas diziam que ele era o meu namorado. Nem eu nem eles mentíamos, mas entre nós não tinha sequer havido um beijinho. À medida que os meses foram passando, comecei a sentir uma enorme vontade em tê-lo dentro de mim. A violação parecia ter ocorrido há muitos séculos e ficava molhada sempre que o via de semi-despido. Como ele passava grande parte do tempo lá em casa, muitas vezes ia do rugby diretamente para a nossa casa e tomava lá banho antes de se vestir para o jantar com os meus pais. Normalmente vestia-se no meu quarto. Os meus pais não estavam em casa e eu não via mal nenhum em que ele fizesse isso. Das primeiras vezes disse para eu não olhar. Estava no gozo e eu achava graça àquela falsa timidez. Sabia que ele tentava picar-me e deixei-me entrar no jogo. Ao fim da quarta ou quinta vez em que ele tomou lá banho, deixou cair a toalha e ficou todo nu diante de mim. Fiquei a olhar para ele sem saber muito bem o que era suposto fazer. Ele estava com uma enorme ereção. Senti vontade de saltar para cima dele, mas sabia que os meus pais chegariam a casa a qualquer momento. Normalmente a minha mãe combinava chegar do spa à mesma hora que o meu padrasto vinha do trabalho para jantarmos todos juntos. A porta do meu quarto estava aberta. A minha irmã, ou a Cesária, podiam passar a qualquer momento, ver aquela cena e contar aos meus pais. Obviamente que ele ficaria proibido de lá voltar. Confesso, no entanto, que isso provocou um arrepio dentro de mim. E foi um arrepio de desafio. A sensação do perigo deu-me uma vontade enorme de fazer alguma coisa com aquele corpo de contornos bem definidos que estava à minha frente. A campainha da porta tocou. Eram os meus pais. Eles não tinham pachorra para tirar a chave dos bolsos ou da mala e tocavam sempre para a Cesária lhes abrir a porta. Nesse momento, dei 2 passos na direção do Bernardo, ajoelhei-me e enfiei a pila dele na minha boca. Estava rija e sentia-a dura. A minha língua começou a lambê-la. Ele agarrou na minha cabeça com força. Era o meu primeiro broche. Ele tinha acabado de tomar banho e cheirava bem. A experiência estava a ser completamente diferente daquilo que via nos vídeos. Nos vídeos não havia o cheiro e muito menos o toque e o calor. Aquilo era melhor do que alguma vez tinha pensado. Ouvi o meu padrasto subir as escadas. Normalmente trocava de roupa antes do jantar ou no mínimo tirava a gravata. O quarto ficava perto do meu e a porta estava aberta. Daí a 10 segundos ele estaria mesmo ali e veria o príncipe perfeito em pé todo nu, comigo de joelhos. Chupei-o mais 3 vezes com profundidade enquanto olhava para a cara de Bernardo que de olhos fechados respirava profundamente. Levantei-me de imediato, saí e fechei a porta no preciso segundo em que o meu padrasto passou por mim. Dei-lhe as boas noites e expliquei que o Bernardo se encontrava a mudar de roupa e que já ia ter connosco à sala de jantar. Uns minutos depois encontrávamos-nos todos à mesa. Nessa noite havia um drama qualquer com a minha irmã, que tinha sido expulsa de uma aula por estar a conversar e tentava convencer os meus pais de que a culpa não tinha sido dela. Não prestei atenção nenhuma à história. Mal ela começou a falar e depois de ter reparado que ninguém olhava para nós, o Bernardo meteu a mão na minha perna. Como estava de saias, chegou rapidamente até às cuecas. Não consegui olhar para ele, sentindo-me corar de imediato. Continuei a comer como se nada estivesse a acontecer. Comecei a ficar toda molhada. O facto de os meus pais se encontrarem ali sentados ainda me dava mais tesão. Quando o Bernardo estava quase a tocar com os dedos na vagina, a minha mãe olhou para nós. O Bernardo ficou imóvel porque pensou que tinha sido apanhado. O tempo parou. Mas não, ela não olhava para nós. Simplesmente focava-se na travessa da comida que estava à nossa frente, sem saber se haveria de se servir de novo. O eterno dilema. Estou de dieta, mas a comida é muito boa. A seguir a esse jantar, o Bernardo e eu começámos a sair oficialmente. Não sabíamos muito bem o que isso queria dizer, mas não nos importámos com catalogações. Seríamos namorados, amantes, amigos com benefícios. Isso não era importante. O que era importante é que começámos a ir para a cama com muita regularidade, todos os dias. Já tinha 15 anos, já era uma mulher. Fiquei muito contente por ter sido ele o primeiro com quem fui para a cama depois do que me acontecera. Na nossa primeira vez ele foi carinhoso comigo e estava sempre a perguntar-me se doía e o que é que gostaria que me fizesse. Agora olho para trás e penso que todo o esquema de amizade comigo terá sido o engate mais perfeito que ele alguma vez
fez alguém. Como o Bernardo era uma pessoa que andava permanentemente à procura de novas experiências, provavelmente queria saber como seria ir para a cama com uma rapariga violada. Voltei a estar com as minhas amigas e integrar-me nas conversas que elas tinham no recreio. Não só já não me causavam repulsa, como trocávamos ideias e até lhes ensinava muitas coisas. Em pouco tempo, toda a experiência do Bernardo e a minha vontade de recuperar o tempo perdido tornaram-nos num dos casais mais requisitados no colégio para contarmos tudo o que fazíamos. Mas foi no dia em que relatámos a nossa experiência com Altoids que passámos a ser considerados uma espécie de gurus do sexo. Isso aconteceu uns meses mais tarde, já depois da nossa primeira vez e com 16 anos. A mãe do Bernardo ia com alguma frequência a Londres e gostava muito de comprar umas pastilhas de menta fresca chamadas Altoids. Elas encontravam-se espalhadas lá por casa às toneladas dentro de caixas metálicas. Uma tarde, depois das aulas, fui ter à casa dele e sentia um gosto estranho na boca. Provavelmente o almoço não me caíra muito bem. Como não tinha nenhuma escova para lavar os dentes e não queria ir para a cama com ele com aquele sabor, abri uma caixa de Altoids e meti duas na boca. O sabor era extremamente forte e isso levou a que o tal sabor estranho desaparecesse por completo. Fomos para a cama e, para não variar, começámos com uma sessão de sexo oral. Era o que muitas vezes fazíamos quando não sabíamos se a mãe poderia entrar a qualquer momento. Ficávamos vestidos, abria-lhe a barriguilha, fazia-lhe um broche e caso ela entrasse era só puxar o feixe eclair e não desconfiaria de nada. E foi o que aconteceu nesse final de tarde. Tínhamos de nos despachar e, sem esperar que as pastilhas derretessem por completo, meti a piladura dentro da minha boca. De imediato ele começou a gemer, de maneira muito intensa como nunca lhe tinha ouvido. Pensei que podia estar a fazer alguma coisa de forma errada, talvez a raspar com os dentes e não tivesse noção disso. Parei, mas ele disse para continuar. Retomei e ele voltou a dar um gemido muito forte. Algo que se encontrava na fina fronteira entre o prazer e o ardor. Voltei a parar e ele pediu que continuasse porque há qualquer coisa na tua boca que está a fazer com que eu arda ligeiramente e é uma sensação fabulosa, como nunca senti. Ele encontrava-se de tal forma excitado que isso fazia com que estivesse com uma ereção incrível. Veio-se muito rapidamente. De forma descontrolada e sem avisar, despejou uma quantidade enorme de esperma dentro da minha boca. Olhei para a cara dele, revelava um prazer como nunca tinha sentido. Não conseguia perceber o porquê daquela reação. Não tinha feito nada de diferente. Ele puxou-me para junto dele e abraçou-me com força. Ficámos naquela posição durante uns segundos. Não quis estragar o momento e pela primeira vez engoli esperma. Tinha um sabor curioso, ligeiramente salgado, não era tão mau como muitas amigas minhas diziam. Foi o melhor broche que me fizeram. A minha pila estava a arder tanto, parecia que sentia a menta. Aí percebi que tinha sido algo relacionado com as pastilhas. Não sabia bem o quê, nem sequer conseguiríamos provar mais naquela tarde. Tal como prevíramos, a mãe chegou segundos depois. Na tarde seguinte, o Bernardo quis repetir e disse para eu fazer tudo exatamente como na véspera. Enfiei 3 pastilhas de Altoids na boca e recomecei. O Bernardo estava novamente com uma cara de êxtase total. Eu expliquei-lhe o que tinha feito e fomos à net investigar. Para nossa surpresa, descobrimos que as pastilhas Altoids amplificavam muito a sensibilidade de pila durante o sexo oral. Não conseguimos parar de rir ao sermos confrontados com a nossa descoberta acidental. Ainda ninguém no colégio sabia aquilo e quando desvendávamos o que andávamos a fazer com as pastilhas Altoids, tornámos-nos nos verdadeiros gurus do sexo. Todos vinham ter connosco para nos pedir mais novidades sexuais. De um momento para o outro, no colégio, todas as pessoas que eram sexualmente ativas tentavam arranjar Altoids. Contei toda esta história ao psicólogo ao longo de várias sessões. Nas primeiras senti-me bem, sobretudo naquelas em que eu falei sobre a violação. Foi um peso que tirei de cima de mim. Saber que as minhas amigas estavam a par da história era uma coisa, mas poder realmente falar com alguém sobre isso era outra. O desabafo fez-me bem. Não sei bem o que estava à espera que ele fizesse depois de ouvir a história da violação. Talvez quisesse que ele me abraçasse e dissesse que tudo iria ficar bem, só que não o fez. E creio que a partir daí comecei a ganhar-lhe algum pó e a sentir uma certa irritação. Aos poucos, enquanto lhe ia contando a história da minha relação com o Bernardo, comecei a arranjar defeitos em tudo naquelas sessões. Coisas do tipo, ele só se preocupa em perguntar-me como está o meu nível de felicidade para depois escrever no papel e fazer um gráfico. Irrita-me que diga continuamente que eu não posso ter medo daquilo que os outros pensam de mim, que aquilo que me aconteceu não me define como pessoa. Normalmente o psicólogo só dizia este tipo de frases que tanto se adequavam à minha situação como a qualquer outra. No fundo, não sentia que ele estivesse em sintonia com os meus problemas. Além disto, falava muito, adorava ouvir-se,
Por vezes interrompia-me quando eu estava a falar. Ele não tinha nada ao ar que eu esperava de um psicólogo. Dizem que quando não se cria uma relação de empatia com o psicólogo, as terapias acabam por não funcionar. Talvez tenha sido isso. O que eu sei é que não foi preciso muito tempo para que aspectos como a cor da sala, a iluminação do gabinete de trabalho, a própria voz dele começassem a funcionar como boas desculpas para não ir lá. As 2 sessões por semana passaram a uma de 15 em 15 dias, até que desisti, mais ou menos um mês depois de ter conhecido a Rita. 2 meses antes, tinha lá entrado completamente desesperada. Sentia-me só, achava que ninguém me compreendia e ninguém me conseguia ajudar. Desabafar fora muito importante, contudo, mais importante tinha sido o facto de deixar a Rita entrar na minha vida. Havia alguém fora do meu círculo de amizades que podia conferir uma certa normalidade à minha existência. As nossas histórias de vida eram tão diferentes, mas simultaneamente tão complementares que tive a certeza que nos poderíamos apoiar uma na outra. Era raro o dia em que eu e a Rita não estávamos juntas. Talvez por sermos tão diferentes. Talvez por cada uma desejar ser como a outra. A cada dia contava-lhe mais um pedaço da minha vida. Desde a minha violação até à estabilidade que resultara do namoro com o Bernardo. Graças à internet, todos os dias aparecia no colégio alguém com uma nova moda sexual. O problema é que nem tudo o que lá aparece é verdadeiro e pode tornar-se perigoso acreditar se não se fizer uma triagem. Assim começaram a surgir os primeiros problemas, com alguns de nós a acreditar que não se engravidava se a rapariga saltitasse muitas vezes depois do rapaz se vir, ainda não tivesse período, fosse a primeira vez que mandasse uma queca. Obviamente que tanta informação errada deu para o torto, e a Sara da nossa turma acabou por engravidar. Teve que contar tudo à mãe e foram abortar a Espanha. Resultado, ela acabou no colégio interno e o namorado ficou suspenso durante uma semana. Esse episódio gerou um grande receio entre nós, porque ficámos com medo de que descobrissem a regularidade e a intensidade com que fazíamos sexo. O pânico atingiu o extremo no dia em que os pais de todos os alunos da nossa turma foram chamados ao colégio. Não sabíamos o que ia ser dito, mas de certeza que a nossa liberdade mudaria radicalmente. Só podia ser. Afinal, estranhamente a reunião existiu só para o colégio se desresponsabilizar pelo que acontecera. Chegou-se à conclusão de que tinham sido apenas 2 adolescentes inconscientes. Os outros estavam todos controlados e nada de semelhante voltaria a suceder. Os professores, em vez de dizerem aos pais que iam promover aulas de educação sexual ou pedir que estivessem mais atentos porque a sexualidade nos tempos que corriam começava cada vez mais cedo, fingiram que nada se passava. Provavelmente, eles, tal como os nossos pais, não sabiam lidar com essa realidade. Tinham consciência de que a realidade sexual do nosso tempo era diferente da deles, mas não sabiam o que fazer. Já não bastava falar no processo de ovulação. Agora havia que fazer referência a filtros para a internet, à necessidade de omitir dados pessoais a estranhos, de não marcar encontros com pessoas que diziam ter a nossa idade e que nunca as tínhamos visto, ou de dissecar mitos urbanos na internet sobre sexo, como saltitar para não engravidar. Nós tínhamos acesso a tudo aquilo, mas a verdade é que ninguém nos ensinava a proteger-nos dos perigos. Uma semana depois já não se falava da gravidez nem do aborto, a vida voltou à normalidade e nós descobrimos uma novidade sexual que estava muito na moda nos Estados Unidos. Desde há uns meses em que todo mundo estava a espalhar-se a moda das pulseiras solidárias de silicone. Víamos muitas pessoas usarem-nas, tanto na televisão como nas revistas. Cada cor significava que as pessoas estavam solidárias com uma causa específica. Amarelo cancro, preto e branco contra o racismo, vermelho sida, etc. Numa escola nos Estados Unidos, provavelmente com a mesma vontade de fazer novas experiências sexuais, os alunos tinham criado um código secreto. Sempre que estivessem com vontade de praticar algum ato sexual, colocariam uma pulseira de uma cor. A azul significaria sexo oral, a vermelha sem preservativo, a preta com preservativo, a vermelha e preta um 69, a rosa a lamber o rabo e a verde tocar apenas na parte superior do corpo. Sem percebermos muito bem as implicações do que íamos fazer, começámos a usar as pulseiras. Primeiro não passavam de códigos destinados aos namorados. Eram jogos sexuais em que nós, raparigas, dizíamos o que queríamos que nos fizessem na próxima vez que fôssemos para a cama. No fundo, uma forma de exibicionismo sexual como qualquer outra. Isso dava-lhes um tesão enorme, porque ficavam o dia todo a pensar naquele ato específico. Como resultado, as sessões de sexo seguintes revelavam-se perfeitamente alucinantes.
Ao fim de pouco tempo, também os rapazes começaram a usar as pulseiras e sempre que eu via o desejo com que o Bernardo antecipava o nosso próximo encontro sexual, ficava toda molhada. Basicamente, andávamos todos com uma vontade enorme de ir para a cama apenas por causa de umas pulseiras e do que a sua cor significava. Inclusivamente durante as aulas, e porque estávamos tão excitadas, fazíamos exercícios Kegel, contração dos músculos do pubococígeo, também conhecidos como PC, fica na parte posterior do rabo em ambos os sexos, para ir preparando a nossa vagina para a tão desejada queca. Porém, aos poucos, a utilização das pulseiras veio baralhar por completo o equilíbrio sexual que se vivia no colégio. A verdade é que todos no nosso grupo tínhamos namorados, mas nunca tinha havido um pedido formal de namoro. Por isso, éramos namorados e íamos para a cama, mas ao mesmo tempo não sentíamos na obrigação de manter fidelidade, apesar de, em alguns casos, o fazermos. Até que apareceram as pulseiras. A partir desse momento, elas passaram a ser um chamariz. Assim, cada um de nós sabia claramente que a outra pessoa queria que lhe fizesse ou que estava disposta a fazer. E isso era um afrodisíaco enorme. Passávamos o dia todo a olhar para os rapazes pelos quais nos sentíamos atraídas e que não tinham de ser os nossos namorados e imaginávamos como seria estar com eles. Consta, apesar de eu nunca ter visto, que rapazes e também raparigas acabavam por ir masturbar-se para a casa de banho por já não aguentarem a pressão provocada pelas suas fantasias. Ao ver-nos sempre pulseiras solidárias, a direção do colégio encontrava-se muito satisfeita, porque achava que tinha conseguido incutir em nós uma consciência social e que ajudávamos as causas problemáticas da sociedade. Como eu e o Bernardo nunca tínhamos falado em sermos namorados ou não, ao princípio usei a pulseira apenas para ele, e ele a mesma coisa. Isto até um fim de tarde em que, como habitualmente, fui ter à casa dele sem sequer lhe telefonar. Nesse dia, ele tinha uma pulseira cor-de-rosa, a mais extrema delas todas. Estava muito nervosa sobre o seu significado. Imaginei que se calhar ele tinha usado apenas para chocar e sentir-se um garanhão. Para dizer a verdade, durante o dia todo sentira centenas de olhos em cima de mim, para tentar perceber se eu iria ter ou não coragem. Resultado, cheguei lá à casa profundamente nervosa. Respirei fundo e bati à porta. Apareceu ele, já todo nu e com uma ereção. Não consegui perceber de imediato o que se passava. O Bernardo pegou na minha mão e levou-me para o quarto. De gatas na cama, toda nua, estava a Isabel, um ano mais velha do que nós. Fiquei sem palavras, comecei a chorar e corri porta fora. Era um choque enorme ver o rapaz com quem eu tinha perdido a virgindade sexualmente afetiva na cama com outra. Ainda por cima, ele estava a executar-lhe a pulseira rosa, uma vez que também ela tinha uma no pulso. Meti-me no elevador e imaginei que quando chegasse lá fora começaria a chorar ainda mais e perguntaria a mim mesma por que teria ele feito aquilo. Logo a seguir, lembrei-me que os outros dois cabrões me haviam feito e aquela dor não era nem de perto nem de longe física ou psicologicamente comparável à violação. Eu era forte e ia ultrapassar aquilo. Eu é que fora uma totó por achar que tinha namorado numa altura em que era nova demais para ter namorado. Com a minha idade, devia estar com o maior número possível de pessoas e sem qualquer compromisso. Eu ainda funcionava como se estivesse nos anos 80, numa altura em que se pedia namoro e se andava de mão dada. O Bernardo tentou ligar-me várias vezes nessa noite. Não atendi. No dia seguinte, fui para o colégio e levei 2 pulseiras, uma azul e uma vermelha. Ele tinha começado com este jogo, mas eu iria mostrar-me bem mais forte. Estava apostado em ganhá-lo. Só depois de estar com outro rapaz, fazer-lhe sexo oral e não usar preservativo, é que eu consegui alguma vez voltar a ser amiga do Bernardo. Durante uns tempos, ninguém teve coragem de se propor para estar comigo. Todos achavam que eu era propriedade do Bernardo. Às tantas, começaram a estranhar eu usar duplas pulseiras todos os dias e durante as aulas trocavam papéis a dizer WTF? What the fuck? Mas que merda é essa? Aos poucos senti o rumor de que se calhar aquilo era um chamamento para outro que não o Bernardo e comecei a ter as primeiras ofertas para satisfazerem os meus desejos. O primeiro foi o Pedro da minha classe. No dia em que o Pedro me propôs ir para a cama com ele, fui, sem pensar 2 vezes. A raiva que tinha ao Bernardo era tão grande que naquele momento precisava de me vingar. Foi a primeira vez que conheci a sensação de ir para a cama com alguém de forma mecânica. 2 corpos a esfregarem-se um no outro para ao fim de alguns minutos haver uma explosão de prazer. Ao contrário do Bernardo, por quem eu sentia algo mais, com o Pedro não passava de um ato físico. Essa nova sensação era mais simples, mas boa. Era uma sensação da ausência de laços. Hoje estava na cama com ele, amanhã não. Não havia o perigo de que ele me magoasse.
Essa experiência com o Pedro veio a moldar os meus meses seguintes em que, devido às pulseiras, tive várias relações com vários rapazes do colégio, todas elas sem qualquer tipo de afeto. Depois do aparecimento das pulseiras de silicone, no colégio nada voltou a ser como antes. Em pouco tempo, as relações, bastante estáveis até essa altura, tornaram-se promíscuas e no nosso círculo de amigos todos já tinham experimentado quase tudo o que havia para experimentar. Acho que por termos visto tantos vídeos pornos, ficámos com a ideia de que os parceiros sexuais são objetos à nossa disposição que se pode facilmente trocar. Para que namorar, se isso só causa dor? Normalmente, as relações eram de alto risco. Na nossa educação sexual, através da net não existiam preservativos. De resto, os preservativos são elementos ausentes da pornografia, e nós acabamos por adotar essa filosofia. As doenças infecto-contagiosas eram uma coisa que só acontecia aos outros. Éramos muito novos, tínhamos demasiado bom aspecto e ninguém pensava sequer que algum de nós podia apanhar uma doença. A frase "nós temos sempre cuidado com quem escolhemos ir para a cama" funcionava como uma espécie de palavra de ordem. Ou se calhar, inconscientemente, sabíamos que era arriscado e isso dava-nos uma pica maior, porque podíamos estar próximo do abismo. Fosse como fosse, os preservativos raramente eram utilizados e só depois da gravidez da Sara é que começámos a usar a pílula. Até essa altura, o nosso método contraceptivo principal consistia em certificarmos que os rapazes saíam de dentro de nós quando sentissem estar quase a vir-se. Muitas vezes nem íamos aos ginecologistas. Bastava uma começar a tomar a pílula para em seguida irmos à farmácia e arranjarmos uma embalagem igual, a fim de estarmos prevenidas quando a nossa vez chegasse. Isso levou a que muitas de nós vomitássemos, engordássemos e ficássemos com as veias das pernas bastante visíveis. Para o sexo ocasional funcionar, havia apenas uma regra: não telefonar nem enviar SMS à pessoa com quem mandávamos quecas, exceto se fosse para marcar um encontro. Nada de convites para saídas ou só para dizer olá. Era apenas sexo. Logo, não podíamos dar falsas esperanças. Com tanta troca de parceiros sexuais, ao fim de algum tempo, o sexo começou a ficar aborrecido. Tivéramos tudo demasiado rápido, demasiado cedo. Não tínhamos aprendido a saborear uma relação. Para nós, o sexo era apenas uma forma de libertar energias e ter um orgasmo. Este sentimento de tédio conheceu o meu auge nas férias de verão desse ano. Havia tempo para mandar quecas em qualquer sítio que quiséssemos, sem perigo dos pais chegarem subitamente, ou aulas no dia seguinte que nos obrigassem a ir para a cama cedo. Começámos, então, a foder em todos os sítios que nos lembrámos: queca na praia à noite, broche numa casa de banho de discoteca, masturbação numa sala de cinema, minete no elevador, 69 na cama dos pais e depois, já não tínhamos mais imaginação. Após semanas em que fodemos com diferentes pessoas, estávamos exaustos. Não fisicamente, mas psicologicamente. Quase ao chegar aos 17 anos, a imaginação desaparecera. Sentíamos-nos como os velhos de 40 anos num casamento em que o sexo se tornou entediante e ficam os dois a conversar, à frente da lareira com uma manta em cima dos olhos. Arrancávamos para a noite, começando nos bares do Jardim frente ao Largo, em Cascais. Ou então, íamos direto de comboio para Lisboa até chegarmos à zona de Santos e por vezes ao Bairro Alto. Apanhávamos bezanas de shots muito rapidamente, mas nem elas nos deixavam animados. Aliás, ficávamos todos bastante deprimidos. As nossas vidas não tinham grande sentido. Não sabíamos o que fazer com elas. Estranha sensação angustiante pensar que éramos demasiado novos para sentir aquilo. Se aos 16 nos sentíamos assim, começaria dali a mais 16 anos. Depois do choque inicial, quando viram uns meses antes o Bernardo na cama com outra, e depois de eu me ter vingado indo para a cama com vários, voltámos os dois a dar-nos. Decidimos que o melhor era sermos só amigos. A verdade é que naquele período que se seguiu à violação, eu tinha ganhado um grande carinho e uma enorme amizade por ele. O Bernardo era um amigo que eu queria ter ao meu lado. Sabia que podia contar com ele. Ao longo das semanas, até chegarmos a esse verão, fomos contando um ao outro as pessoas com quem tínhamos estado e aquilo que fazíamos. Não deixou de ser um pouco doloroso para ambas as partes, mas acho que foi necessário para pôr um ponto final naquilo que tínhamos tido. E a partir daí ficámos inseparáveis, mas apenas como amigos. Chegados a esse verão, até nós os dois anos não tínhamos conversa um para o outro. Hoje olho para trás e vejo que durante os anos anteriores todos centráramos as nossas relações apenas no sexo, não havendo espaço para outros interesses. A consequência disso estava a revelar-se de forma bem visível. Esse nosso aborrecimento iria ter consequências ainda mais graves do que a nossa falta de cuidado na parte sexual.
Nesse dia, ele tinha uma pulseira cor-de-rosa, a mais extrema delas. Para aí.